Cálculo 1, questão 6, sobre retas tangentes. Se A, pertencente ao conjunto dos números reais, é tal que as retas tangentes aos gráficos das parábolas f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 1 e g de x igual a 2x ao quadrado mais 11x menos 9, nos pontos A, f de A e A, g de A, são paralelas, então qual é o valor de A? Temos aqui duas parábolas, uma para essa função f e outra para a função g. E queremos um valor para o A de forma que estas duas retas, passando por AF de A e AG de A, sejam paralelas. A derivada de f no ponto A é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f de x no ponto de coordenadas AF de A. A derivada da função g no ponto A é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de g de x no ponto de coordenadas AG de A. Retas paralelas possuem o mesmo coeficiente angular, ou seja, a derivada de f no ponto A precisa ser igual à derivada de g no ponto A para que elas sejam paralelas. A derivada de f é 2x mais 3. Basta descer o 2 aqui multiplicando o x, aí diminui uma unidade no expoente, desce 1 aqui que é o expoente do x multiplicando 3, e o expoente do x fica zero, então x elevado a zero é 1. Então essa daqui é a derivada da função f. Derivada da função g, este 2 desce multiplicando o 2 aqui, fica 4, e diminui uma unidade do expoente 2, fica 4x. Mesma coisa aqui, desce a unidade, o expoente, que é 1, multiplicando 11, o expoente do x fica zero, x elevado a zero é 1, então temos aqui a derivada da função g. Então, vamos fazer o cálculo da igualdade entre derivada no ponto A, derivada de f no ponto A e a derivada de g no ponto A. Essa expressão 2x mais 3 eu coloco aqui, substituindo o x por A. E 4x mais 11 coloco aqui, trocando o x por A. Isolo o A e chego à conclusão que o A é igual a menos 4. Então, para que essas retas sejam paralelas, eu tenho que, no ponto A, esse A deve valer menos 4. Calculei aqui o f de menos 4, deu 3. O g de menos 4 deu 21. Para a gente poder dar uma olhadinha na representação gráfica de tudo isso. Função f no ponto menos 4 dá 3. Função g no ponto menos 4 dá menos 21. A função f de x, essa parábola vermelha. Função g, azul, essa outra parábola, azul. E essas duas retas aqui, verdes, são paralelas, sendo que aqui é o ponto f de menos 4. Menos 4 e 3. Aqui é o g de menos 4. Menos 4 e menos 21. Então, a resposta é, para a pergunta, A igual a menos 4. Até mais.